Olá, galera do sexto ano, tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade na aula de hoje aos estudos sobre a litosfera. Então, vamos abordar aqui o conteúdo do módulo 11, do capítulo 11 do livro de vocês, falando aí sobre a composição, sobre os recursos da litosfera. Como na aula anterior, eu vou tirar a minha imagem para que vocês possam aproveitar ao máximo o material que eu fiz para vocês consigam ler, observar as imagens que eu coloquei aqui, tá certo? E aí, eu já quero deixar aqui registrado que foi um prazer estar com vocês, compartilhando essas aulas, né? Essas últimas 4 aulas aqui que eu gravei para vocês. Não sei se serei eu a continuar ou se outro professor vai dar continuidade aqui às aulas gravadas, mas quero deixar registrado que foi um grande prazer estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e gostem também da aula de hoje, tenham entendido, né, não tenham ficado com dúvida. E reitero que qualquer dúvida que vocês tenham, leva para o chat, leva para a aula online, para que a gente possa estar tirando essa dúvida, para não ficar, né, com nenhuma matéria acumulada para vocês, né? Tenho certeza que a minha fala de agradecimento em estar com vocês também é uma fala dos outros professores que não podem, né, estar aqui e com certeza gostariam de estar dividindo com vocês essas aulas, esse aprendizado. Então, eu espero que vocês se cuidem, que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem, né? E que muito em breve a gente possa estar aí novamente desfrutando da companhia um do outro, dos professores de vocês, da escola, e que tudo acabe da melhor forma e o quanto antes, né? Então, eu vou dar continuidade aqui à aula. Eu espero de coração que todos estejam bem, que todos tenham gostado dessas aulas e que numa próxima oportunidade a gente possa estar novamente aqui compartilhando desse conhecimento e desse aprendizado. Vamos aqui para a aula. Vamos lá? Então, capítulo 11 aí, nós vamos falar sobre a litosfera e os seus recursos. No caso, das rochas, afinal de contas, a litosfera é uma camada rochosa, né? Ela é formada pelas rochas aí do nosso planeta. Então, para começar, nós vamos definir o que são rochas, né? Quando a gente fala de rochas, e aí tem uma imagem, né, de uma pessoa segurando um pequeno fragmento de rocha, mas a gente normalmente não sabe definir isso, né? De maneira popular, a gente chama as rochas de pedra. É uma pedra, mas de que ela é formada, como que ela é composta, né? Então, o que são as rochas? As rochas, elas não são nada mais do que um sólido formado pela união de um ou de vários tipos de minerais diferentes. Então, você pode ter uma rocha, que é um sólido, formada por um único mineral, ou você pode ter uma rocha formada por vários tipos de minerais, tá certo? E essas rochas, nós vamos ver mais à frente, nós podemos dividi-las em 3 categorias, né? Rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Nós podemos dividir as rochas nesses três tipos. Nós vamos falar de cada um deles um pouquinho mais à frente. Mas antes de falar desses 3 tipos de rocha, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o ciclo das rochas, o ciclo de formação dessas rochas. Nós vamos entender como cada uma dessas rochas se formam quando a gente analisar cada uma delas um pouquinho mais à frente nessa aula. Mas a gente precisa entender que o processo de formação dessas rochas, né, pode estar aí, então, sendo explicado através do que a gente vai chamar do ciclo das rochas. Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês que mostra um pouquinho desse ciclo. Quando nós falamos ciclo, dá a ideia de começo, meio e fim, né? Então, algo acontece primeiro para depois acontecer o outro e assim sucessivamente. Nesse caso do ciclo das rochas, nós vamos observar aqui no esqueminha que eu coloquei para vocês, que além
de andar em círculo, né? Esse esquema, se vocês acompanharem a setinha, ele faz esse percurso circular. Mas também temos a troca dentro desse nosso ciclo. Então, há, de alguma maneira, uma interação também entre os elementos que aparecem nesse ciclo. Então, vamos observar o seguinte. Primeiro, vamos olhar por aqui, né? Você tem o magma do interior da Terra, que vai sofrer cristalização e vai dar origem à rocha magmática. Professora, mas eu não estou entendendo como que isso acontece. Calma, a gente vai falar no decorrer da aula como que cada uma dessas rochas, as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, se formam, tá? Aqui a gente só precisa entender que há, de alguma maneira, um ciclo na formação dessas rochas, ok? Então, você tem o magma que se cristaliza e dá origem à rocha magmática. O processo de erosão vai gerar nessa rocha magmática a formação, né, de sedimentação. Essa formação sedimentar vai dar origem às rochas sedimentares, que, por conta de ações de agentes como o tectonismo e outros agentes, né, vulcanismo, chuva, calor, vai se transformar no que a gente vai chamar de rocha metamórfica. Essas rochas metamórficas vão sofrer fusão e vão novamente se transformar nesse magma. E assim você tem esse ciclo de formação e transformação das rochas, que é o que a gente vai chamar de ciclo das rochas. Então, professora, da rocha magmática eu formo a rocha sedimentar, depois eu formo a rocha metamórfica e ela volta a ser uma rocha magmática? Então, pode acontecer dessa forma, mas também percebam que as setinhas saem de uma rocha em direção a outra de maneira aleatória. Então, uma rocha magmática, ela pode se transformar no caminho novamente numa rocha, pode ser fundida e voltar a ser uma rocha magmática, ou ela pode se transformar numa rocha metamórfica, né? Essa rocha metamórfica, ela pode voltar a ser uma rocha magmática ou se transformar e ser uma rocha sedimentar. Essa rocha metamórfica pode se transformar, inclusive, em uma outra rocha metamórfica. Então, esse processo de formação das rochas é um processo cíclico, né? Ele é um processo que é constante. A todo momento, essas rochas elas estão se adaptando às novas condições da superfície do planeta e, então, essas adaptações que elas vão passar vão proporcionar a formação de um tipo ou de outro tipo de rocha, né? Então, esse processo é o que a gente vai chamar de ciclo das rochas. O processo de formação dessas rochas nós vamos chamar de ciclo das rochas. E esse ciclo, né, vai ser aí composto pela formação desses três tipos de rocha. Rocha magmática ou ígnea, como ela também é chamada, rocha sedimentar e rocha metamórfica. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos de rocha, né? E das características de cada um desses tipos. Então, primeira que nós vamos falar aqui são as rochas ígneas ou magmáticas. Elas são as rochas mais antigas do nosso planeta, né? Foram as primeiras a se formarem na superfície da Terra. Por quê? Elas se formaram com o resfriamento do magma. Na aula anterior, nós falamos que a Terra, no início, né, era uma grande bola de fogo incandescente, e com o passar de milhões e milhões de anos, essa bola de fogo foi se resfriando, esse material foi se resfriando e se solidificando. E assim, com essa solidificação, nós temos a formação das rochas ígneas ou magmáticas. Então, elas são formadas a partir da solidificação do magma,
eu coloquei aqui uma imagenzinha animada para vocês perceberem, né, que esse magma que vem do interior da Terra e chega à superfície a partir das falhas geológicas, como a superfície terrestre, se resfria, se solidifica, e aí nós temos a formação das rochas ígneas ou magmáticas. Essas rochas, elas podem ser divididas em dois tipos também. Extrusivas, que são aquelas formadas na superfície da Terra, ou seja, quando esse magma chega à superfície, ou através de uma falha geológica, ou através da erupção vulcânica, quando ele atinge a superfície, ele se resfria, se solidifica e forma a rocha extrusiva, né? Nós também podemos ter as rochas ígneas intrusivas, que seriam as rochas formadas ainda no interior da Terra. Quando esse magma está saindo do interior da Terra, ele está sobre uma temperatura, né? Ele tem uma temperatura, uma pressão específica no interior do planeta. Quando essa pressão, essa temperatura aumenta tanto ao ponto dele soerguer, né, através das atividades vulcânicas, por exemplo, e vir para a superfície, quando essa temperatura e essa pressão aumenta tanto que ele soergue, no meio desse caminho, essa temperatura e essa pressão vão sendo modificadas. Então, quando o magma começa o seu caminho de sair do interior da Terra para a superfície, para chegar até aqui, né? Quando ele faz esse caminho, ele vai mudando de temperatura, ele vai mudando de pressão. E essa mudança de temperatura e pressão pode acontecer de uma forma que faça com que esse magma se resfrie ainda no interior da Terra, se solidifique ainda no interior da Terra. E dentro, ele forma, então, um tipo de rocha, que é o que a gente chama de rocha ígnea, porque é formada pelo resfriamento do magma, mas que a gente vai chamar de rocha ígnea intrusiva, porque se formou no interior da Terra. Mas, professora, se o magma, eu estou vendo aí na imagem que a senhora colocou, chega na superfície de uma forma meio pastosa, meio líquida, como é que essa rocha vai chegar à superfície? Através das erupções vulcânicas. Quando os vulcões entram em erupção, eles jogam para a atmosfera, né, sai de dentro dessas formações vulcânicas, da caldeira vulcânica, blocos rochosos, que são justamente essas rochas ígneas intrusivas, que já se formaram lá dentro, né, ainda no interior da superfície da Terra. E aí eu trouxe alguns exemplos na próxima imagem de rochas magmáticas, né, para a gente observar que a gente conhece esse tipo de rocha. Nós vemos esses tipos de rochas em vários momentos da nossa vida. O primeiro aqui, ó, é o granito, né, um tipo de rocha magmática, o basalto e a pedra pómez. A pedra pómez, inclusive, pessoas um pouco mais antigas, principalmente, né, talvez os pais de vocês, os avós de vocês, usavam muito, até mesmo na hora do banho, para lixar o pé, né? As pessoas que fazem unha, manicure, utilizavam para lixar o pé da pessoa. Então, percebam que nós utilizamos essas rochas, esse material, no nosso dia a dia. O granito, por exemplo, é utilizado... Desculpa, passou aqui. O granito, por exemplo, é utilizado para fazer pias de cozinha, banheiro e outras utilidades, né, que nós podemos dar aí, então, a esse material. Bom, além das rochas magmáticas ou ígneas, nós temos também as rochas sedimentares. E aí, para a gente entender o que são rochas sedimentares, eu trouxe um esqueminha aqui, né? Essas rochas
magmáticas, por exemplo, ou até mesmo metamórficas, que nós vamos ver no próximo slide, elas sofrem processo de erosão. Então, todo esse material rochoso da superfície do planeta sofre processo de erosão. Esses pequenos fragmentos são transportados pela ação da água, da chuva, do vento e se sedimentam, né? Passam pelo processo de sedimentação, vão se depositar em outras áreas. E aí, quando esses sedimentos, esses pequenos fragmentos, né, depositados nessas áreas de sedimentação, se aglomeram, eles formam, então, as chamadas rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares são formadas, né, pelo fragmento de outras rochas. Esse outro desenhozinho que eu botei para vocês é para a gente entender como que esse processo aqui de erosão e fragmentação da rocha vai acontecendo. Então, eu tenho vários agentes que fazem a transformação dessa rocha. Veja aqui que eu tenho a chuva, né, a água da chuva, a temperatura, o sol, o calor do sol, né, vários agentes que vão fazendo o quê? Vão atuando sobre esse material, sobre uma rocha, que pode ser uma rocha metamórfica, pode ser uma rocha magmática, né? E aí, quando esses agentes vão causando erosão nessa rocha, vocês podem perceber que aqui eu tenho uma pequena quantidade de água que entrou nessa rocha, por uma falha, por uma rachadura, e aí essa água, o calor, né, a nossa temperatura, a ação de ventos, de vários agentes, vai causando erosão nessa rocha, até que ela fica tão frágil que se fragmenta em pequenos sedimentos. Observem aqui os pequenos sedimentos. Esses sedimentos é que vão ser transportados e vão se depositar numa área de sedimentação. E lá, a partir de outros agentes, eles vão se aglomerar, formando aí as chamadas rochas sedimentares. Esse desenho aqui também lembra um ditado que talvez alguns de vocês conheçam. Vocês já devem ter ouvido falar de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, observa aqui como que a ação foi fragmentando essa rocha, né? Então, aqui você tem dois exemplos, né? A água com temperatura que acabou fragmentando essa rocha. Aqui você tem a ação do sol, né? Então, é calor de dia, é mais frio de noite. E aí, o que acontece com essa rocha? Ela se fragmenta em pequenos pedaços, que quando se aglomerarem na área de sedimentação, vão formar as nossas chamadas rochas sedimentares. E aí, eu trouxe também alguns exemplos de rochas sedimentares para gente. Nós temos a argila, e aqui ela está no formato da rocha, né? Vocês já devem ter feito trabalhos na escola com argila, já devem ter visto que dá para fazer alguns tipos de artesanatos, né? Com esse mineral. Mas aqui eu trouxe no formato de rocha, né? Que é, na verdade, então, uma rocha sedimentar. Por isso que normalmente as rochas sedimentares são rochas que são, digamos, mais fáceis, né, de serem erodidas. Porque como elas são formadas pela junção, né, de outras rochas, por fragmentos de outras rochas, elas têm uma facilidade maior aí de serem manuseadas, de serem erodidas, né? Então a gente pode perceber o exemplo da argila, que é mais fácil de ser erodida, de ser utilizada. E nós temos também aqui um outro exemplo de rocha sedimentar, que é o calcário. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver, né, essa rocha, no caso do calcário. Eu me lembro de quando eu era bem mais nova, criança, né, que às vezes a gente brincava na rua e achava uma pedrinha que a gente chamava de pedra, né,
porque não tinha esse conhecimento. Então a gente achava aquele pequeno fragmento, aquela pequena rocha, e a gente riscava o chão com ela, né? Na verdade, essa rocha era um fragmento de calcário e a gente conseguia riscar o chão como se fosse um giz, né? Porque ela realmente solta esses sedimentos de maneira muito mais fácil. Por quê? Porque ela é formada pela junção de outras rochas, né? De fragmentos de outras rochas. Então, por isso, ela tem essa erosão um pouco mais facilitada. E aí, aqui nós temos as rochas metamórficas. Eu escolhi começar por essa imagem para que vocês possam entender que as rochas metamórficas, elas são rochas formadas a partir de outras rochas. Professora, mas você não acabou de falar que as rochas sedimentares são formadas por fragmentos de outra rocha? Não seria a mesma coisa? Não, porque no caso das rochas sedimentares, vou voltar até a imagem, né? No caso das rochas sedimentares, elas são formadas por fragmentos de outras rochas que vão se aglomerar e formar uma nova rocha, a rocha sedimentar. Então, você tem ali fragmentos de várias outras rochas, né, que se aglomeraram e deram origem a essa nova rocha. No caso das rochas metamórficas, você tem uma rocha anterior, que pode ser uma rocha sedimentar, que pode ser uma rocha magmática, que vai sofrer o que nós vamos chamar de metamorfismo, né? Ou seja, ela vai se transformar numa outra rocha, mas não da forma como as rochas sedimentares, não a partir do fragmento, né? Nas rochas sedimentares, as rochas anteriores se fragmentaram e esses fragmentos se aglomeraram, formando a rocha sedimentar. No caso da rocha metamórfica, uma rocha anterior vai sofrer metamorfismo, formar uma rocha nova, num novo tipo de rocha, né? Por que acontece esse metamorfismo? Ou melhor, como ele acontece? Essa transformação vai acontecer a partir da ação de calor, de pressão, que vai fazer com que essa rocha tenha sua estrutura totalmente modificada, né? Sofrendo metamorfismo e se transformando nessa outra rocha, que vai ser chamada, então, de uma rocha metamórfica. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Pelo aumento da pressão, pelo aumento da temperatura dessa rocha, né? Pela deformação desse material, pela substituição de um mineral por outro, né? Por outro tipo de mineral. Então, esses vários fatores podem causar, então, o metamorfismo das rochas, a transformação de uma rocha metamórfica, perdão. Então, olha só, qualquer rocha, seja ela sedimentar, magmática ou metamórfica, quando sujeita em profundidade a condições de pressão e temperatura superior à da sua formação, altera-se e converte numa rocha metamórfica. Então, toda vez que uma rocha sedimentar, que uma rocha magmática ou até mesmo uma rocha metamórfica sofrer uma mudança de temperatura, uma mudança de pressão, né? Que seja diferente daquela que formou aquela rocha inicialmente. Toda vez que ela sofrer uma mudança, né, diferente do que foi o processo que formou ela inicialmente, ela vai se converter numa rocha metamórfica. Então, é um pouquinho diferente da rocha sedimentar, né, que vai estar sendo formada aí pela aglomeração desses pequenos fragmentos. No caso da rocha metamórfica, ela vai se transformar, ela vai sofrer uma metamorfose e se transformar numa outra rocha, né, por conta do calor e pressão. Esse metamorfismo ele pode acontecer
de diferentes formas. Nessa imagem que está aparecendo para vocês, tem algumas formas de metamorfismo. Pode acontecer o metamorfismo de impacto, metamorfismo de afundamento, metamorfismo regional. Para a gente aqui, não vamos entrar no detalhe de cada um desses metamorfismos. Eu só queria mostrar para vocês que a transformação dessas rochas em rochas metamórficas pode acontecer de diferentes formas. Eu queria destacar para vocês esse daqui, o metamorfismo de impacto. Observem que na imagem, né, foi colocado como se tivesse algum corpo atingindo a superfície da Terra. Então, olha só, as rochas que estão aqui, quando esse corpo atingir essa superfície, ele vai impor para essa superfície um calor, uma pressão, né, diferente daquelas que esse material aqui já estava acostumado. Então, esse calor, essa pressão diferente, vai causar um metamorfismo nessas rochas. E elas vão, então, depois dessa instabilidade, desse impacto, provavelmente ter uma nova composição. E aí, essa nova composição vai proporcionar a elas que elas sejam definidas como rochas metamórficas, tá certo? Então, nós podemos ter vários desses metamorfismos acontecendo para transformar aí uma rocha sedimentar, magmática ou mesmo uma rocha metamórfica em outra rocha metamórfica, tá certo? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de rochas metamórficas. Aqui nós temos a gneiss, que é uma rocha metamórfica que se originou, né, do granito. Então, quando o granito sofre calor e pressão, recebe calor e pressão diferente da sua formação, ele se transforma numa rocha metamórfica, que a gente vai chamar de gneiss. Temos a ardósia, que é uma rocha que vai se formar a partir da argila. Então, quando a argila é submetida a um calor, uma pressão diferente, nós temos a formação da ardósia. E, por último aqui, como exemplo, o mármore, né? Que é uma rocha que vai ser metamórfica do calcário, né? Então, quando o calcário recebe calor e pressão diferente da sua formação, ele se transforma, sofre um metamorfismo numa rocha metamórfica, que no caso nós vamos chamar aí de mármore, tá certo? Então, essas rochas, esses são os 3 tipos de rochas que nós vamos encontrar na superfície terrestre. Rochas ígneas ou magmáticas, formadas pela solidificação do magma quando atinge a superfície terrestre, ou ainda quando ele se resfria, né, no interior, as rochas magmáticas intrusivas ou extrusivas. Vamos ter as rochas sedimentares, que se formam pela fragmentação de outras rochas, e as rochas metamórficas, que se formam a partir da transformação de outras rochas. Tá certo? E aí, logo lá no início, quando nós falamos das rochas ígneas, eu dei o exemplo, né, do granito, da pedra pómez, que nós utilizamos no dia a dia, que existem, que estão disponíveis no nosso planeta e que nós utilizamos, né, como um recurso mineral que nós utilizamos. E aí, nós vamos falar então da utilização desses recursos minerais, né? As rochas são, elas são, né, um tipo de recurso mineral. Mas o que seriam esses recursos minerais, né? Então, os recursos minerais, são concentrações naturais de minérios sólidos, líquidos ou gasosos na superfície terrestre ou no interior da crosta terrestre. E tem utilidade como matéria-prima, cuja extração é viável economicamente. Então, nós vimos lá no início que as rochas, né, elas são um sólido formado por um ou vários minerais. Quando esses minerais estão na nossa natureza, né, eles possuem uma possibilidade de extração
que é viável e quando eles têm uma finalidade para o nosso dia a dia, né? Quando a gente pode utilizá-los para o nosso dia a dia, nós então passamos a tratá-los como recursos minerais. São esses materiais, minerais que estão na natureza, na forma sólida, líquida ou gasosa. Então, nós podemos encontrar os recursos minerais nessas três formas: líquida, sólida ou gasosa. A sólida, por exemplo, nós acabamos de ver que são as rochas, né? O que elas são? Essas concentrações de minerais, de um ou mais minerais na forma sólida, né? E aí esses minerais, esses recursos minerais, eles podem ter algum tipo de utilidade econômica para a gente. Quando isso acontece, quando os minerais que têm utilidades, né, são encontrados, eles são separados dos outros, daqueles que não têm valor, e a gente passa a chamá-los então de minérios, que é o que o homem vai explorar, né? Os minérios que têm algum tipo de valor econômico. Para realizar a extração desse minério, desse mineral que tem valor, nós precisamos separá-los dos outros recursos minerais que compõem as rochas. Então, quando todas essas rochas que são formadas por vários minerais, elas nada mais são do que recursos minerais que estão disponíveis no nosso planeta. Esses minerais, quando eles têm valor econômico, nós chamamos de minérios. E para retirar os minérios dessas rochas, nós precisamos fazer essa extração, né, com vários recursos, separando esses minérios daqueles outros minerais que não têm valor. Como que nós fazemos a extração desses recursos, né? Passei aqui demais. Através de uma atividade, que é a atividade da mineração. Essa atividade da mineração é que vai ser responsável por identificar, extrair e separar esses minerais e minérios com valor, né, dos demais que não possuem valor econômico para a gente. Tipos de minerais. Esses minerais, a gente acabou de falar, né, podem ser, voltei para que vocês possam ler novamente. Pode ser sólido, pode ser um mineral líquido ou pode ser um mineral gasoso, né? E também, nós podemos dividir esses minerais em minerais metálicos. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Nós temos aí o exemplo do ouro como mineral metálico. Temos também os minerais não metálicos, né? Aí a gente tem o granito, a argila, o mármore. São minerais que não são metálicos. A gente acabou de ver, eles, né, formam aí os diferentes tipos de rochas que nós temos no nosso planeta, que são minerais também. E temos os minerais energéticos. Aí podemos destacar o petróleo, o carvão mineral. Então veja, nós temos minerais sólidos, minerais líquidos e minerais gasosos, né? Esses minerais sólidos, líquidos e gasosos podem ser também divididos em minerais metálicos, minerais não metálicos e minerais energéticos, que são aqueles que são utilizados para a produção de energia, por exemplo, né, o petróleo, o carvão, o urânio. E todos esses recursos minerais são extraídos da natureza a partir da atividade da mineração, né? Então, essa atividade, como eu já havia dito, é a responsável por extrair, identificar, extrair e separar esses minerais e minérios que têm utilidade para as nossas atividades econômicas, que têm valor econômico, né? Então, só para reiterar aí, ó, a partir dessa atividade é retirada grande parte dos minérios metálicos, não metálicos e energéticos do meio ambiente. Então, é através da mineração que os minerais metálicos, não metálicos e energéticos são extraídos do meio ambiente. Ela pode acontecer de uma maneira bem tecnológica,
Essa imagem representa um pouco, né, do uso de máquinas na extração dos minérios, né, dos minerais. E ela também pode acontecer de uma forma mais tradicional, como é o exemplo da garimpagem, né, que vai retirar aí dos rios, procurar aí nas margens dos rios, né, esses minerais com algum valor econômico. É muito importante que a gente saliente o seguinte, que ao utilizar esses recursos minerais, né, nós também causamos impactos ao meio ambiente. Então, retirar esses recursos da natureza, através da atividade da mineração, pode ter algumas consequências, né, ambientais bastante severas, bem graves para o meio ambiente. Nós vamos falar delas um pouquinho mais à frente, né? Aqui eu trouxe uma imagem para mostrar um pouquinho sobre o uso desses recursos naturais. Nós extraímos esses recursos naturais porque utilizamos, esses recursos minerais, tá, gente? Então vamos falar do uso dos recursos minerais. Nós extraímos esses recursos minerais, que são recursos naturais, né, estão disponíveis na natureza. Nós utilizamos esses recursos minerais em várias atividades do nosso dia a dia, na produção de vários elementos, de vários objetos que nós utilizamos em nosso dia a dia. Um exemplo aqui, ó, prata, ouro. Vocês podem ver que aí no caso eu tenho um anel, né, de prata, aqui eu tenho um relógio de ouro, aqui um anel de platina, uma panela de alumínio. Uma panela de alumínio, uma panela de cobre aqui, né? Então, aqui provavelmente é uma imagem que está representando o fio de cobre, que é usado para várias ligações de telefone, para vários tipos de cabos que a gente utiliza, né, em diferentes atividades. Então, esses minerais, eles são retirados da natureza, são extraídos a partir da atividade da mineração e têm uma certa função no nosso dia a dia, né? Elementos que nós utilizamos, como um relógio, uma aliança, uma panela, que é feita, né, são feitos a partir desses minerais, que têm valor econômico. E aí são chamados de minérios. Mas nós também podemos ter o uso desses minerais, desses minérios, na construção civil, né? Formando aí, então, o pó de brita, a brita e outros recursos que também são utilizados na construção civil e que são originados desses minérios, desses minerais. Mas, como eu havia dito, a extração desses minérios, desses minerais, desses recursos minerais, geram consequência principalmente para o meio ambiente, né? E aí a gente pode acabar tendo, se essa extração for feita de maneira irresponsável, de maneira inadequada, sem pensar nos impactos, sem as medidas de segurança necessárias, essas extrações minerais podem causar graves consequências para o meio ambiente e para a população que vive em torno dessas áreas de exploração mineral. E aí eu trouxe dois exemplos para a gente, né? Primeiro aqui o acidente de Mariana em 2015, quando uma barragem de uma empresa de mineração rompeu, né, causando aí a destruição total e gigantesca do Rio Doce, que ficava localizado nessa região. Por quê? A atividade da mineração, ela vai gerar, de alguma maneira, resíduos, né? Ela vai... todo aquele material extraído, nem todo ele vai ter utilidade. Você vai extrair os minérios que são valiosos economicamente e o restante vão virar, vamos colocar entre aspas, um lixo, né? Porque não vai ser utilizado. Então viram lá rejeitos da atividade de mineração. E aí eles ficam,
né, são colocados em certos reservatórios, para onde esse material não utilizado vai até receber algum tipo de tratamento e poder ser descartado de maneira mais segura. Só que muitas empresas mineradoras no Brasil, se aproveitando da fragilidade que o governo tem em relação a leis ambientais, a punições, né, para acidentes, acabam não levando o trabalho de segurança muito a sério. E aí o que acontece é acidentes como o que a gente viu, né, em Mariana, no estado de Minas Gerais, em 2015. Toda essa área aí, você pode ver na imagem, foi atingida pelo vazamento dessa lama com vários minérios aí, alguns tóxicos para o caso entre em contato, né, com o ser humano, com a nossa pele. Então você pode observar nessa imagem como que o meio ambiente aqui foi completamente destruído. A fauna, a flora, as construções das casas das pessoas, tudo isso foi inundado por essa lama, né? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem para vocês verem o antes do acidente e o depois do acidente. Olha só como essa lama se estende. Você tem aqui, ó, essa lama ganhando todo esse espaço que antes era ocupado por áreas, né, de vegetação, por animais específicos dessa área. E se vocês observarem bem aqui no finalzinho da imagem, vocês vão ver que tem cidade. Tem uma cidade, tem uma quantidade de construção aqui, né, de construções, que foram, ó, apagadas por essa lama que vazou lá da barragem da Samarco, né, da mineradora Samarco, e que veio arrastando e destruindo tudo que ela tinha em frente. E não só essa fauna, essa vegetação e essas pessoas foram atingidas, mas também aqui tem outra imagem, desculpa, que mostra, né, dois momentos diferentes, o dia 21 de julho e o dia o dia 10 de novembro de 2015, alguns meses depois. Então, olha como tudo nessa área onde a lama passou foi destruída, né? O impacto é um impacto praticamente irreversível, né, sobre o meio ambiente dessa região, sobre o equilíbrio ambiental dessa região, né? Essa lama atingiu o Rio Doce, né, o principal rio aí presente nessa região e que teve a sua vida natural destruída, né? O impacto que essa lama causou sobre o rio provavelmente nem daqui a 100 anos esteja recuperado. Então, é preciso pensar nas medidas de segurança e até que ponto a extração desses recursos vale a morte, né, tanto da vida humana, porque várias pessoas foram vítimas desse acidente, vítimas fatais, e também a morte ambiental do nosso planeta. O próximo exemplo aqui é mais recente, né? Foi o acidente de Brumadinho em 2019, onde mais de 250 pessoas foram mortas, né? Também por conta do rompimento da barragem. Então, os bombeiros, as equipes de resgate trabalharam por dias, semanas em busca de vítimas aí, né? E a todo momento eles descobriam novos corpos, vítimas, então, do rompimento de mais uma barragem lá em Minas. E aí aqui tem uma imagem do momento do rompimento dessa barragem. Então veja que atrás disso, né, você tem toda essa lama reservada, essa lama que é o resto aí da produção, né, da extração dos recursos minerais. E olha como ela vai numa velocidade gigantesca, destruindo tudo que vê pela frente. Se vocês observarem aqui, dá para ver, né, essa casa aqui sendo destruída quando a lama impacta com essa construção.
E essa lama foi destruindo tudo que ela viu pela frente, acabando aí com essa cidade, com essa região de Brumadinho aí, provocando mais de 250 mortes. E até hoje, tanto o acidente de Mariana quanto o acidente de Brumadinho não tiveram, né, uma forte punição por parte do governo, que não implementou multas realmente severas. As indenizações ainda estão correndo, né, na justiça. São indenizações que, na verdade, nunca vão pagar a vida de volta dessas pessoas que se foram, e aquelas que estão aqui, que perderam seus familiares, que perderam, né, pessoas que amavam. O impacto ambiental não vai ser recuperado também com esse dinheiro. Então, são vários questionamentos que a gente tem que fazer sobre as políticas que o governo implementa, né, para proteger o meio ambiente e pessoas em áreas aonde são realizadas essas atividades mineradoras, e também nas punições no caso de acidentes. Existem várias outras barragens aí que têm possibilidade de acidentes graves como esses, até mais do que esses, e que, na verdade, nada é feito, porque as políticas de controle são muito frágeis, né? Pouco severas, pouco enérgicas por parte do governo. Então, eu agradeço aqui a presença de vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, leva lá para a aula online, né? Pergunta, eu estou lá na aula online de vocês. Mesmo que eu não esteja, tem outros professores que estão, então vocês podem perguntar para eles e a gente vai com prazer tirar dúvidas de vocês, tá certo? E a gente se encontra ou na aula online ou em uma próxima oportunidade. Desejo que todos estejam bem e que a gente se encontre muito em breve. Tchau, tchau.